Vamos falar sobre mol e massa molar e as suas proporções plausíveis. Calma que é tranquilo, vem na mini aula. Como que a gente calcula a massa molar, por exemplo, de uma substância como a água, que tem fórmula H2O? Se 1 mol de água tem 2 mols de hidrogênio e 1 mol de oxigênio, nós temos que admitir que a soma das massas molares desses elementos ponderados pelas quantidades vai dar a massa molar da substância. Então veja, se a água tem 2 hidrogênios e a massa molar do hidrogênio é 1, eu multiplico 1 por 2. Se a massa molar do oxigênio é 16 e eu tenho 1 oxigênio por molécula, eu vou multiplicar 1 por 16 e somar tudo para dar esses 18 gramas por mol. E aí a gente consegue trabalhar com o conceito de linha tripla. 1 mol de água tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água e tem 18 gramas de água. Tá? Isso vale para qualquer substância, seja água, seja átomo de hidrogênio, átomo de carbono, enfim, você pode usar a linha tripla para absolutamente tudo. E agora a gente vai, de fato, para exercícios reais envolvendo esse assunto. Quantos gramas de água existem em uma amostra de 20 mols de moléculas de água? Veja que eu montei ali a tripla, 1 mol de moléculas de água está para 6 vezes 10 a 23 moléculas de água e 18 gramas de água. Só que o exercício relaciona massa com número de mols. Então eu coloco mol embaixo de mol, coloco massa embaixo de massa e nesse caso eu não vou usar o número de moléculas. E eu faço uma bela regra de 3. 1 mol de água está para 18 gramas, assim como 20 mols de água está para x gramas. Essa conta dá 360 gramas de água. Um segundo exemplo, veja lá, quantas moléculas de água existem em uma amostra de 50 mols dessa substância. Pelo enunciado você consegue ver uma relação entre moléculas e mols. Então neste caso eu não vou usar a massa de água. 1 mol de água tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então 50 mols de água, x moléculas de água. Fazendo essa conta eu encontro 3 vezes 10 a 25 moléculas de água. E para finalizar, mais um exemplo, só que agora relacionando massa, veja pela pergunta, ó, quantos gramas de água existem em 1,5 vezes 10 a 23 moléculas de água. É uma relação entre massa e número de moléculas. E, portanto, não vou utilizar a coluna do mol. Veja lá, eu pus um x aqui para você não utilizar. Então faça a proporção. 6 vezes 10 a 23 está para 18, assim como 1,5 vezes 10 a 23 está para x. Fazendo essa conta, você chega em 4,5 gramas no caso de água. Tá? E veja que se na questão houver alguma outra grandeza que não está relacionada com a linha tripla, mol, número de moléculas e massa, procure algum dado da informação dado ali na própria questão para você fazer essa correlação, essa transposição. Por exemplo, se você tem volume, você usa a densidade para transformar o volume em massa e aí sim você usa a linha tripla para finalizar o exercício. Tá certo? Um abraço.